Encaminhando para o final da nossa conversa e agradecendo sempre a sua participação, eu aproveito a sua presença para mostrar um vídeo do Jair Bolsonaro de ontem. E aí você pode comentar. O presidente reconheceu pela primeira vez que a cloroquina pode não ter efeito algum. Na live, ao lado do diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, Bolsonaro disse que o medicamento pode ter efeito placebo. Produção, pode soltar aí essa sonora do presidente. A produção já vai soltar. Eu peguei de surpresa a produção aqui, mas não tem problema. Tem a sonora do presidente aí falando do placebo. Vamos lá. Deixa de ser otário. Pode ser que lá na frente fale, a chance é zero, era um placebo. Tudo bem, paciência, me desculpa, tchau. Pelo menos não matei ninguém. Muito bem, tá aí o comentário do Jair Bolsonaro. O que você achou? Que eu fico com a impressão de que ele pode falar qualquer coisa a qualquer momento e fazer o contrário no dia seguinte, fazer o contrário amanhã. E ele fala de uma maneira como se ele não tivesse responsabilidade como líder que recomenda um medicamento ineficaz e que pode fazer com que as pessoas se sintam protegidas e se exponham à morte. Perfeito. É exatamente o que você colocou. Um líder populista não precisa ter compromisso nenhum com o que ele disse no dia anterior. E é isso que ele está retratando. E não ele coloca, né? Se amanhã descobrirem, né, que não tem efeito nenhum. Não é que descobrir que tem efeito nenhum. Você já tem o estudo mais completo sobre a cloroquina, mostra que o efeito é o contrário. Se uma pessoa, como eu, tem algum problema cardíaco, toma a cloroquina mata a pessoa do problema cardíaco. E é mais letal ainda do que o coronavírus. Então, primeiro, se ele, como agente público, como fez, incentivou a compra, a produção e a distribuição, o TCU já apontou ilegalidade na distribuição da cloroquina. Para apontar na produção é questão de tempo. Já é crime. Crime tanto comum como de responsabilidade. E também é passível de responsabilização civil por improbidade administrativa. Um agente público não pode promover o uso de um medicamento que não tenha comprovação científica. 2, o caso da cloroquina não é que não tenha comprovação científica contra o coronavírus, é que você tem uma comprovação que é pior. Você pode acabar matando o sujeito que tem um problema cardíaco. Então, sim, o Jair Bolsonaro, na sua sabotagem em relação à vacina, na sua distribuição e na sua propaganda de cloroquina, matou, sim, brasileiros que deixaram de receber vacina, que deixaram de receber tratamento adequado, ou que morreram por causa de uma comorbidade, de um problema no coração, e que tomaram a cloroquina e acabaram morrendo em razão disso. Então tem sim sangue nas mãos de Jair Bolsonaro, e isso é crime não só passivo de perda do cargo e cassação de direitos políticos, mas de cadeia, e é por isso que eu digo e repito, Bolsonaro não simplesmente tem de ser cassado, ele tem de ir para a cadeia. Não é mais uma negligência criminosa em relação à pandemia, é uma ação. Ele ativamente promove e aumenta o número de mortes, seja incentivando a aglomeração, seja distribuindo, não é um placebo, mas é um remédio que faz mal para quem não tem malária, para quem não tem lúpus e tem problema no coração, e pode matar, como inclusive o próprio cientista que levantou a hipótese, né, do uso da cloroquina para combater precocemente ali o coronavírus, para evitar, o sujeito está sendo processado criminalmente na França. Né? E o FDA americano também voltando atrás da decisão que tinha dado, e não duvido que um processo também muito em breve seja movido contra o ex-presidente Donald Trump, mas que não chegou a fazer o absurdo que o Bolsonaro fez, que é produzir em massa e distribuir para o país inteiro. Né? E a responsabilidade do Trump foi discurso. Aqui o Bolsonaro, para além do discurso, teve a prática. E ele, com a maior cara de pau, ainda tenta se eximir da responsabilidade, falando, pode ser que não tenha comprovação mesmo, mas pelo menos no máximo foi um placebo. Ele volta, até na hora de voltar atrás e de reconhecer um erro, ele mente. Ele mente porque ele já sabe. Isso já foi a razão pela qual o Nelson Teich saiu do ministério, o Mandetta saiu do ministério. Ele já sabe, não só que não funciona, mas que mata. E ele age com esse cinismo típico do líder populista que não tem escrúpulo nenhum no seu discurso, com a própria coerência. Imagina, se o sujeito não tem compromisso com a vida humana, ele vai ter compromisso com o próprio discurso. É sobre isso que se fala quando a gente fala da deposição do presidente da República. Não é uma divergência política, discordo. Ele traiu a agenda liberal. Ele podia ter traído a agenda liberal e poderia ter um discurso político muito duro, mas isso não ensejaria a cassação do mandato do presidente da República, que é uma coisa grave. Agora, isso
promover ativamente a morte de dezenas de milhares de pessoas, isso sim é uma conduta criminosa, e uma conduta criminosa que qualquer país decente, minimamente civilizado, para terminar em cadeia, para terminar em prisão. E é absolutamente inaceitável que você ainda tenha gente que insista nesse discurso demagógico e populista.